Enquanto todos a humilhavam, ela orava em silêncio. E foi no silêncio da sua dor que Deus escreveu um grande milagre. Shalom, shalom, graça e paz a todos. Meu nome é Letícia e tô aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu sei que Deus vai falar com você poderosamente, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Ana. Muito provavelmente você já ouviu de alguma maneira a história dessa mulher, mas hoje eu quero te fazer observar essa história e ouvir ela de uma outra maneira. Deus vai falar com você através dos detalhes dessa história hoje. E antes de começar o nosso vídeo hoje, eu quero abrir com vocês a Bíblia e quero ler 1 Samuel, capítulo 1, apenas o versículo 27, que fala assim: Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Amados, Ana foi uma mulher que não podia engravidar. Ela queria muito, muito ser mãe, e ela não podia ter filhos. E naquela época, ser mãe era algo muito bom, era algo que eles enxergavam como uma honra. E quem não podia ter filhos era olhada como uma mulher desonrada, era rejeitada e muitas das vezes até desprezada pelo seu marido. E Ana, ela não conseguia dar à luz, ela não conseguia engravidar. Mas o seu marido Eucana, ele tinha uma segunda esposa e o nome dela era Penina. E a Penina, ela era mãe, ela já tinha dado à luz a muitos filhos a Eucana. E isso gerava uma rivalidade. Ela provocava muito Ana, ela perseguia muito Ana, humilhava muito a Ana, por conta dela se sentir superior, por ela se sentir abençoada. E a história teve uma grande reviravolta. Teve uma época que eles foram ofertar sacrifício ao Senhor e Ana, com toda a sua entrega, orou e intercedeu a Deus por um filho, e Deus ouviu o clamor de Ana. Naquele dia, Deus se lembrou de Ana e Ele concedeu o desejo do coração dela. Teve uma troca. Ana ofertou a vida desse filho a sacerdócio. E naquela época, Samuel foi criado e treinado pelo sacerdote Eli. E ele foi um grande sacerdote no amanhã. Quando você lê a história de Samuel, você vê que foi uma história muito linda. Ele foi um grande profeta. Ele foi um homem muito usado por Deus naquela época. E hoje a história, o foco não é sobre em si a história de Samuel, mas é sobre em si a história de Ana. Muitas das vezes nós passamos coisas como Ana passava. Somos perseguidos, humilhados, muitas das vezes até desprezados, por conta de muitas das vezes não ter aquilo que o mundo cobra da gente. Às vezes você pode ser uma pessoa que é muito perseguida por não ter uma certa profissão, ou você pode ser humilhado dentro da sua casa, no meio da sua parentela, você pode se sentir diminuído. Muitas das vezes você pode passar por situações que só você e Deus sabe, assim como foi com Ana. Ana, eu acredito que ela chorou muito em silêncio. A palavra vem dizendo que ela sofria há muitos anos e não conseguia engravidar. E todas as vezes que ela achava que ela poderia conseguir e a resposta era não, de repente a segunda esposa ficava grávida. Imagina o quanto isso para ela foi humilhante. Às vezes você vive a mesma história. Às vezes hoje você olha para você e vê você indo para todos os caminhos, todas as direções e as portas sempre se fechando. Sempre não, sempre rejeição. E isso às vezes até te dá uma angústia. Você chora em silêncio e só Deus sabe o que você passa. Às vezes a gente ouve essas palavras na Bíblia e acha que não tem compatibilidade com a nossa vida. Quantas vezes você chorou em silêncio? Você olhou para o seu redor e viu você se esforçando muito por algo que outras pessoas alcançaram e você ainda não. Quantas vezes você se sentiu diminuído, se sentiu humilhado
E quantas vezes você achou que Deus não estava te ouvindo? Amados, a história de Ana não é diferente. Essa mulher, ela na palavra fala que ela chorou com tanta intensidade, o clamor dela foi tão intenso que ela estava orando, mas os seus lábios se mexiam e palavras não saíam da sua boca. Para você imaginar o tamanho da dor que ela carregava. Nesse dia, o sacerdote ele até acreditou que ela podia estar embriagada. Então, o que a gente entende hoje da palavra? Que Ana já não estava mais tão desesperada por uma bênção, mas ela queria uma resposta de Deus para acalmar o coração dela, até mesmo para tirar ela dessa zona que ela se sentia humilhada. Ela se sentia muito humilhada e Penina, a esposa do seu marido, não colaborava. Ela fazia questão de humilhar Ana. E Deus olhou para ela e ele se lembrou dela. Hoje eu tô aqui para dizer para você que se você está vivendo uma história como Ana, uma história de dor, pressão de todos os lados, você tenta coisas e parece que com você nada dá certo. E outras pessoas às vezes chegam e bebem da fonte limpa ali e chegou agora e já está alcançando coisas que você está há tempos tentando. Amados, hoje eu trouxe uma palavra de Deus para você. Deus está olhando tudo que você está passando, Ele está vendo. E tudo tem o tempo de Deus na sua vida, tem um propósito. Se você permanecer em obediência, Deus vai honrar seus caminhos. Deus se lembra de você. Ele olha para você assim como ele olhou para Ana e ele estendeu favor sobre a vida dela. Em Samuel, no capítulo 1 mesmo, lá no versículo 19, fala que Deus se lembrou de Ana e abençoou ela. Amados, Deus olha para você e Ele ouve seu clamor. E Ele vai responder aquilo que você vem clamando pela sua perseverança, pela sua fé, por você não desistir. Uma mulher que antes era humilhada, agora sendo honrada por Deus. Pensa só que delícia, amados. A situação ali, ela podendo ser abençoada por Deus e calando a boca da Penina, que tanto humilhou ela, que dizia que ela era estéril. Imagina que aquela mulher jogou tantas palavras sobre a vida dela. Tantas palavras, ela calou a boca dela. E é isso que Deus faz. Não ouve as vozes contrárias, mas ouça a voz de Deus. Hoje Deus está te dizendo, Ele se lembrou de você. Ele se lembrou do seu clamor. Continua orando, continua adorando, porque Deus se lembra de você. Que hoje Ana seja um exemplo para a sua vida. Que você possa, na dor, não calar a sua adoração. Que você possa permanecer sendo um adorador. E amados, pensa só comigo. Todos aqueles que são humilhados, são rejeitados. E todos esses que são filhos de Deus, adoradores, esses Deus tem prazer em exaltar. Se você está se sentindo humilhado, rejeitado, desprezado, se você se sente o menor da casa, permaneça. Não saia da presença, pois é você que Deus vai escolher para exaltar e abençoar na hora certa. Deus ouve o seu clamor e Ele atende e vem com socorro, e tudo depois faz valer a pena a espera. Amém, amados. Pai amado que estás no céu, eu peço a Ti, Senhor, por cada um que está aqui comigo agora, ouvindo essa palavra. Senhor, meu Deus, cada um que está aqui, Pai, e passando por situações de humilhação, perseguição, pessoas, meu Deus, que estão buscando, Senhor, coisas, Pai, e não alcançam resposta, não alcançam, Senhor, meu Deus, mudança nas suas vidas. Que o Senhor venha olhar para cada um deles e ter misericórdia, Pai. Ouve cada pedido de clamor. Olha, Senhor, para cada um que está passando por processos difíceis, desertos, vales. Estenda a sua mão, Pai. E venha, Senhor, meu Deus, derramar socorro, refrigério, uma paz de espírito que transcende todo entendimento.
Senhor, venha ajudar seus filhos a vencer essa estação que eles estão vivendo. Em teu nome, Jesus, nós clamamos. E em teu nome, Senhor Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo esteja sobre cada um deles, Pai, no dia a dia, ajudando eles, Senhor, a andar na direção certa e sendo eles, Senhor, meu Deus, vitoriosos em Ti. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, que a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu socorro, Pai, venha de encontro com cada um de nós. Senhor, meu Deus, eu te apresento essas vidas e peço a Ti, Senhor, que os Seus olhos estejam sobre eles e que o Senhor se lembre deles, Pai, e derrame, Senhor, meu Deus, as promessas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui. E se você é novo por aqui, também já ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo vocês serem notificados, tá bom? Eu sei que essa nova fase, esse novo ciclo é bênção de Deus sobre a nossa vida. É palavra que o Senhor vai derramar fresca para nos ensinar a avançar e destravar o mundo sobrenatural, amém? Que Deus te abençoe, te espero no próximo vídeo.